Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilinho? Vamos começar mais uma live. Mais uma live bonitinha. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. Olá, o meu nenenzinho, Então, gente, hoje a gente vai conversar a respeito de um tema bem legal. A gente vai falar a respeito do sentir, né? A gente vai falar a respeito do sentir. Então, deixa eu colocar aqui, fixar aqui o comentário. Não, deixa eu colocar aqui. Hoje a gente vai falar assim, para você é simples sentir? Né? Você sabe o que você sente? Gente, esse é um tema bem interessante, porque são poucas as oportunidades que a gente tem de aprendizado do sentir. E hoje eu vou explicar, a gente vai começar a live falando a respeito definindo o sentir, né? Que eu acho que é importante a gente definir as coisas, é muito importante a gente buscar essa forma, né? De entender as coisas através das definições. E depois a gente vai entender por que é tão difícil sentir muitas vezes. Será que a gente sabe exatamente o que a gente está sentindo, né? Se sentir é simples, né? Será que é simples sentir? Né? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje na nossa live. Eita. E aí, o que eu peço para vocês agora nesse momento, vocês que estão aqui comigo? Coloca aqui um sim e um não. Para você é simples sentir? Você acha esse processo um processo simples, né? Coloca aí. Eu quero saber, vamos compartilhar, né, aquilo que a gente tá sentindo. Então vamos lá, gente, o que é sentir, né? Sentir é algo que a gente não está acostumado. A gente não é preparado, a gente não é levado para sentir. A gente não é levado para entender esse processo, se conectar com o que a gente sente. A gente passa por isso de uma maneira muito superficial. Não é algo que a gente faz com profundidade. Por isso que a gente meio que, às vezes, confunde as coisas. Então, o que é sentir, né? Vamos entender o que é sentir. Então, sentir é ter a sensação, observem essa palavra, sensação, de perceber por meio dos sentidos, né? O que você está sentindo. Então, o que são os sentidos? A gente tem o sentido, a gente tem os 5 sentidos normais, né? O tato, tem a fala, bom dia, querida, boa vibração para todos nós. A gente tem o cheiro, o olhar, o paladar, o olfato, né? A audição, o tato. Então são os 5 sentidos básicos que a gente tem. Então sentir é você ter a sensação de perceber por meio dos sentidos. E a gente tem os outros, o 6º sentido, um sentido mais sutil, aonde a gente percebe as coisas de uma forma mais sutil, mais, né, mais assim, bem, como é que eu posso dizer? Não é igual os 5 sentidos que a gente tem aqui, que é perceptível. A gente bota uma coisa na boca, a gente sente o gosto de algo, né? A gente olha, a gente está olhando, está percebendo pelo olhar o que eu estou vendo, estou enxergando. Eu estou ouvindo alguém falar, então eu estou ouvindo a voz, estou decodificando aquelas palavras, né? Quando eu pego, eu sinto a pessoa. E o 6º sentido, ele já é mais sutil, vem da nossa intuição, né? Das sensações. Então, sentir é perceber o que eu sinto através dos sentidos. Existe uma outra definição que é importante, é ter a capacidade de percepção, é ter a capacidade de consciência, né? É uma sensibilidade, ter a capacidade de perceber a sensibilidade,
de perceber aquilo que está consciente, que é muito. O estar consciente é mais do que ter conhecimento. A gente vai chegar lá. E também a gente pode dizer que é ter compreensão sobre os aspectos, né? Alguns aspectos ou a minha totalidade do meu ser, daquilo que eu sou, daquilo da minha essência. Então a gente está percebendo que sentir não é algo tão simples. Porque muitas vezes a gente não ouve as coisas, a gente só escuta, né? A gente não ouve. Muitas vezes a gente olha, mas a gente não vê. Tem até uma live minha que fala sobre isso, né? O ver além, né? Muitas vezes a gente está comendo e não está nem sentindo o gosto do que está comendo, porque a gente tem pressa para tudo, ou porque tem horário para tudo, né? Muitas vezes a gente toca ou a gente nem toca direito. Será que a gente se toca? Será que a gente sabe quais são as partes do nosso corpo que são mais sensíveis e outras mais agradáveis e desagradáveis? Então, o sentir não é algo muito simples. Fora esse sentir que vem de uma sensação da intuição. Por exemplo, tem pessoas que são muito intuitivas. Não estou dizendo que as pessoas que não são intuitivas não podem sentir, tá? Então eu estou assim sentindo, estou com essa sensação estranha em mim de que eu não devo ir fazer tal coisa. E essa é a minha intuição conversando comigo, é mais sutil. Então, o mundo do sentir, ele é um mundo que precisa ser desbravado. É um mundo que precisa ser conhecido. Porque a gente, quando nasce, a gente é puro sentir. A criança está ali expressando o que ela está precisando, as necessidades dela, através de sensações. Ela grita, ela chora, ela faz... né? A criança não sabe falar. E nós que sabemos falar, muitas vezes não sabemos expressar o que a gente sente. Tanto que o nosso corpo expressa por nós. Não é verdade? A linguagem das emoções estão aí. A gente muitas vezes está com muita dificuldade de entrar em contato com uma dor que alguém, uma relação está me provocando, por exemplo. Aí aquela pessoa ali, a minha relação com aquela pessoa está dando nó e aquilo me faz me sentir, sei lá, decepcionada, né? Me decepcionou, eu estou sentindo a decepção. Então, aí eu me calo diante daquilo, não elaboro para poder expressar o meu sentir. E aí o meu corpo vai falar, começa a ficar com dor de garganta, ou eu fico rouca e por aí afora. Tossir tem muito a ver com ressignificar aquilo que eu estou falando. Enfim, a live não é para falar sobre esses significados, mas por qual motivo que muitas vezes é tão difícil sentir, né? Será que eu sei o que eu sinto? Será que é simples sentir? Não, necessariamente. É um trabalho de lapidação do ser, que precisa ser aprendido, desbravado, porque a gente é meio que decapitado. Quando a gente vai crescendo, a educação, as formalidades, a cultura vem nos decapitando para padrões que a gente precisa seguir, que a gente tem que ter para poder se sentir pertencente a determinada comunidade, a determinado grupo, e isso é muito cruel. Então, o processo de integração dos conteúdos emocionais é a chave para a gente ir identificar o que a gente sente, para a gente saber definir e expressar o que a gente sente. Não é uma coisa simples, né? Eu tô sentindo, eu faço às vezes, eu sou psicóloga, trabalho como psicóloga, né? Psicoterapeuta, né? Sou consteladora familiar e faço orientação profissional também. Eu tenho especialidade em orientação profissional, até ensino pessoas a fazerem o curso que eu dou. E aí eu faço o processo de OP, tanto com adolescentes, quanto com adultos, com jovens adultos. E muitos dos exercícios e das dinâmicas que eu me utilizo, eu tô me lembrando porque eu fiz uma dessa ontem, né? Onde a gente trabalhou a árvore genealógica. E aí eu peço para a pessoa construir a árvore genealógica, é complexo, o trabalho é bem interessante. E aí depois eu vou pedir para ela dividir em grupos, né, de afinidades profissionais, e depois ela vai dar um nome para cada grupo. E aí quando ela está me apresentando esses grupos que ela construiu e dando nome, eu pergunto qual é o sentimento que você tem sobre este grupo. Aí a pessoa descreve o grupo, mas ela não fala qual é o sentimento que ela tem. Então, para agora, nesse minuto, né, se precisar fechar os olhos, feche seus olhos e ouça dentro de você a sua essência. Como que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo nesse momento? A gente parou alguns segundos aqui. Alguns segundinhos. E a gente não consegue ficar um minuto assim.
começa a dar faniquito, começa a incomodar, eu abro os olhos, eu tenho que estar atenta às coisas, porque é isso que eu acho que eu tenho que ter controle sobre a vida, e aí eu vou me perdendo, eu vou me distanciando, eu vou, né, me esvaindo do sentir. Por isso que é tão difícil, por isso que o nosso corpo adoece com muita facilidade, porque o nosso corpo precisa expressar aquilo que a minha alma está querendo me traduzir, aquilo que minha alma está querendo falar para mim. É isso aí, Vivi, é muito importante entrar em contato. E entrar em contato, para a gente entrar em contato, a gente tem que parar para observar, a gente tem que parar para sentir. Né? O despertar, gratidão por despertar. É necessário isso, esse tempo que a gente se dedica a nós. E isso, muitas vezes, a gente não constrói na nossa educação. Né? E aí a gente começa a ver as consequências da dificuldade do sentir, da dificuldade desse processo. Então, o processo de integração dos conteúdos emocionais, quando eu integro os meus conteúdos emocionais, esta é a chave para ir para o mundo dos sentimentos. Isso aí, Vivi, sair do piloto automático, que é o que a gente é levado a fazer, que a gente é ensinado como certo. Né? E muitas vezes a gente não consegue nem entender o que está acontecendo na nossa vida, porque a gente não para sentir o que é importante para mim, qual é o meu valor. Né? Então, elaborar os sentimentos, ele vai precisar de que você tenha uma postura de ser consciente na vida. Mas eu só sou consciente se eu vou buscar essa consciência, que vai além do conhecimento. E o conhecimento é um dos caminhos para se levar para o ser consciente, porque a ação no ser consciente é uma ação que raramente a gente consegue chegar lá. E eu vou chegar lá, fiquem até o final da live para vocês entenderem esse processo, tá? Então, qual que é como é que faz para que eu integre esses conteúdos emocionais? Integrar, né? Eu tenho que depurar, eu tenho que alinhar, eu tenho que, né, trazer aqui um alinhamento, eu tenho que integrar esses conteúdos emocionais. Aí existem duas lives muito importantes que eu vou colocar na descrição do vídeo aqui para vocês, que eu acho que não tem como vocês não assistirem essas duas lives para complementar essa live de hoje, que é a dinâmica dos sentimentos, que eu fiz em setembro do ano passado, e o mundo das emoções, que eu fiz em julho do ano passado. Essas duas lives, elas vão complementar essa daqui. Eu vou deixar no link aqui da descrição quando eu gravar essa live, porque ela fica gravada no IGTV. Vocês podem até mandar para pessoas que vocês achem que é interessante e importante esse conteúdo. E para vocês aí que estão também me assistindo depois de eu estar aqui ao vivo, né? Vão lá, o link vai estar lá, é só clicar, tá lá no meu canal do YouTube, que vocês vão conseguir compreender do que eu estou falando. Então, para integrar os conteúdos emocionais, para que eu pegue essa chave que me vira, para que eu possa entender que é mais simples do que eu imagino sentir, que é possível sim sentir, mas é necessário que a gente vá depurando isso, que a gente vá desbravando esse mundo, que a gente vá buscando esse conhecimento. Então, os conteúdos emocionais, eles estão aqui dentro de nós. E a gente vai construindo esses conteúdos emocionais desde que a gente está na barriguinha da nossa mãe. Né? Para quem acredita que a gente tem outras vidas, imagine lá as outras vidas que a gente já viveu, a quantidade de conteúdo que a gente não traz aqui dentro da nossa essência. Tá? E esses conteúdos emocionais, eles são tanto conteúdos que a gente pode chamar de conteúdos positivos, quanto de conteúdos negativos, de luz e de sombra. Né? Sombra é aquilo que eu não consigo ver, que eu não consigo perceber, eu tenho que acender a luz para poder enxergar. E nesses conteúdos da sombra tem tanta coisa boa quanto coisa ruim. Sombra não é só coisa ruim, não. Quando Jung trouxe esses conceitos de luz e sombra, o sombra é o inconsciente, aquilo que eu não tenho consciência. Né? E luz é aquilo que eu tenho consciência. E tem tanta coisa boa e ruim em ambos. Né? Então, como que eu consigo decifrar, como que eu consigo identificar esses conteúdos emocionais? É um trabalho de autoconhecimento. Não existe outra maneira que não seja autoconhecer-se. E isso é um trabalho, no mínimo, para sempre na nossa vida, tá?
A gente pode usar de vários recursos para isso, a bela e boa psicoterapia, agregando outras técnicas, outras abordagens, outros recursos que vêm assim como uma luva para que a gente traga esses conteúdos lá do nosso profundo, do nosso ser, traga nosso conhecimento e amplie a nossa, para a gente ter consciência. A consciência nos favorece porque ela nos traz uma compreensão maior daquilo. E aí a consciência é que faz com que eu integre esses conteúdos emocionais, né? Nessas lives eu falo bastante sobre esses conteúdos emocionais, como é importante a gente aprender a integrar. Aí quando eu integro esses conteúdos emocionais, eu vou para o mundo do sentimento. Aí eu tenho a possibilidade de ser honesta com o meu sentir. Eu tenho a possibilidade de saber exatamente o que eu estou sentindo. Isso é muito importante, porque não é fácil. É uma das habilidades que precisam ser desenvolvidas. Eu tenho um trabalho que eu faço de lapidação do ser, que é um programa Lapidação do Ser, que eu vou abrir novamente uma turma para isso. Fiquem atentos aí que eu vou divulgar. E que é explicar justamente como que esses conteúdos emocionais eu posso acessá-los, identificá-los e trabalhá-los. E a gente parar de ler um monte de besteira que a gente lê na internet, como eu vejo, falando sobre as emoções. Porque as pessoas, elas têm uma tendência de afirmar que existem emoções positivas e negativas, boas e ruins. As emoções, elas não são positivas e negativas, nem boas nem ruins. As emoções, elas são emoções, elas precisam existir. Elas estão ali, elas são necessárias para a nossa sobrevivência. O que eu faço com as emoções, porque elas são reações diante da vida. Estou aqui vivendo uma situação X, estou aqui experimentando algo. Quando eu estou experimentando, aquilo me afeta emocionalmente. Uma emoção vai vir à tona. Aquilo vem à tona e é uma reação. Quando eu tenho consciência dessas minhas reações emocionais, eu posso trabalhá-las para integrar esse conteúdo emocional e ir para a casa do sentir, né? A emoção, ela é muito rápida, ela muda muito rápido, dependendo da identificação, da interpretação, da função. Por isso que eu falo das funções cognitivas, da maneira como eu percebo, identifico, interpreto aquilo que está na minha realidade, um conteúdo emocional vem. Então eu preciso entender como esse processo desses conteúdos emocionais funcionam em mim, para que eu possa integrar esses conteúdos emocionais e aí sim pegar essa chave desse processo de integração dos conteúdos emocionais para ir para o mundo dos sentimentos, para poder elaborar as emoções, o sentir. E quando eu elaboro o sentimento, eu sou mais consciente. Aí sim eu posso falar que eu sou um ser consciente. Eu posso agir na consciência. Porque quando eu ajo na consciência, eu vou para o mundo, né, do amor. Eu vou para uma ação amorosa, né, comigo mesma. Igual tem lá nas minhas outras lives que eu falo, né, o auto-amor e o amor próprio. Tem uma série de lives que eu fiz que tem assim uma sequência bem legal. Vale a pena conferir, fazer um Magda Flix da vida aí no final de semana. Tá lá tudo no meu canal do YouTube. Mas para esta live especificamente, eu vou botar o link da live da dinâmica dos sentimentos e do mundo das emoções que eu fiz em setembro e julho do ano passado. Vou botar o link aqui no IGTV que vai ficar gravado para vocês. E também tem aqui essas lives aqui. Então, como é importante a gente entender e compreender, né, tudo isso daqui, porque aí sim eu vou ter a capacidade de dar, porque quando eu me permito sentir, quando eu trabalho isso em mim, quando eu realmente levo a sério o que eu sinto, porque eu vou eu vou buscar esse conhecimento, eu vou aprender a lapidar as minhas emoções, a lapidar a mim mesmo, para aprender a integrar esses conteúdos emocionais, para ir para esse mundo dos sentimentos, aí sim eu vou poder dar valor àquilo que tem valor para mim. Porque eu só consigo dar valor para o que tem valor para mim se eu sei o que eu sinto, se eu sei expressar o que eu estou sentindo. Às vezes a gente vai precisar elaborar esses sentimentos, como eu falei aqui. Só que não adianta a gente ser só reatividade emocional. A reatividade emocional é o que nós todos fazemos. Por isso que nessas outras lives todas que eu venho falando incessantemente, que nós somos analfabetos emocionais. A gente precisa buscar a alfabetização do sentir.
Porque só através da alfabetização do sentir que eu vou ter uma vida genuína comigo mesmo, de valorizar aquilo que para mim é um valor, é importante. E é óbvio, gente, que isso vai mudando. O que era um valor para mim com 15 anos, com 20, com 30, com 40, hoje com 56, não é mais um valor. Outras coisas são valores. Então isso é muito importante, inclusive para a gente poder compreender o outro. Porque a gente só consegue compreender o outro quando a gente vai se trabalhando dentro de nós. Porque a gente tem uma mania, né? Uma mania de saber o que é o melhor para o outro. A gente tem a certeza absoluta de que se o outro fizer isso ou fizer aquilo outro, ele vai se melhorar. E eu vou me beneficiar com a melhora dele. E eu esqueço que isso é um processo egóico, né? Que é o ego. O ego, ele serve ao ser. Ser, consciência, amor, aquela porção divina que eu tenho dentro de mim. O ego, ele tem esse propósito na nossa vida. Ele é o canal de comunicação entre o mundo real e a minha essência. Eu preciso do meu ego para fazer essa conexão com aquilo que eu tenho como essência, né? Oh, meu amor, mãe, você é necessária, te amo. Oh, meu Deus, eu me emociono, minha filha, você falando assim pra mim. Eu amo muito você. Fico muito feliz, orgulhosa da minha filha estar aqui me assistindo também, como todos vocês, óbvio. Então, como é importante a gente entender qual é o papel do ego na nossa vida. Porque ele é muito importante. A gente não tem que descartar o ego. A gente não tem que eliminar o ego. A gente tem que entender que o ego, ele faz essa comunicação entre o mundo real e a minha essência. E para isso, eu preciso, né, trabalhar o meu egocentrismo, que é quando o ego, ele vive autônomo na vida. Quando uma pessoa está ali agindo no ego puro, o ego dela é autônomo. Ela se desconecta dela mesma. Ela vai perder a conexão com tudo que existe dentro dela mesma, né? Quando eu trago o meu ego como uma expressão autônoma, eu me desconecto com tudo que eu tenho dentro de mim, porque é ele que é essa comunicação entre o mundo real e a minha essência. Então eu preciso lapidar meu ego, eu preciso entender meu ego, eu preciso trabalhar meu ego. Por isso que é importante a gente trabalhar os conteúdos emocionais na nossa vida. Por isso que é tão difícil sentir, por isso que não é simples sentir, por isso que muitas vezes a gente não sabe o que sente. Porque a gente precisa aprender a integrar os conteúdos emocionais. E para integrar os conteúdos emocionais, a gente tem que ir no básico, tem que entender as emoções básicas e trabalhá-las cada vez mais, para que a gente vá, sabe, crescendo, passando da fase do joguinho, né? Passando de ano na escola, por exemplo, para poder se formar, ir lá para a faculdade, se formar na faculdade da vida, né? Eu vi um filme ontem, que eu estou me especializando cada vez mais em constelação, então eu estou fazendo apesar de já estudar constelação há muitos anos e ser consteladora e trabalhar, estou fazendo uma pós. Né, já fiz uma primeira parte de 1 ano e meio, agora estou fazendo outras e e eu estou repetindo algumas aulas da anterior. Você também é muito importante na minha vida, oh, minha amiga Vivi. Você também é importante na minha vida, minha filha, você, minha amiga, vocês todos que estão aqui me assistindo são muito importantes para mim, porque sem vocês, né, eu não estaria aqui fazendo isso. Exatamente isso que eu ia falar, que a Vivi falou. Estou a serviço da vida. Porque eu acho que a gente precisa levar essa informação para as pessoas saírem do mundo das emocionalidades e poder entender e aprender. Porque a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso na nossa vida, na família. Por quê? Porque nossos pais não tiveram essa educação. Então a educação emocional é muito importante para que a gente tenha um mundo mais humano, né? Então eu estava vendo um filme ontem, porque vai ter uma aula quinta-feira de análise de 2 filmes. E chama A Vida... Eu esqueci o nome do filme, vocês me perdoem, eu ia anotar aqui, eu esqueci totalmente. Mas é um filme antigo que tem no YouTube o link. Se alguém quiser, tiver interesse, me passa um direct, me manda um WhatsApp da vida que eu mando o link para vocês. E nesse filme... A pessoa falou assim, no final do filme, cara, eu chorei muito nesse filme, é muito lindo demais, porque fala sobre amor. Gente, e tudo a ver com o que eu tô falando hoje.
da consciência. Ser consciente é ser amor, é poder agir com amor. E eu não consigo agir com amor com o outro se eu não ajo comigo. E esse é o nosso trabalho, nosso desafio, a gente poder ser nós mesmos. A gente poder dar valor àquilo que é valoroso para nós. Para isso a gente tem que entrar em contato com o nosso sentir, para isso a gente tem que trabalhar e integrar os conteúdos emocionais. É uma tarefinha de passo a passo. Então ela disse assim: se a vida te colocar de joelhos diante dela, né? A vida muitas vezes te coloca de joelhos diante dela. O que você tem que fazer? Você tem que se levantar e ir em direção à vida novamente. Porque isso, em direção para frente, porque isso é ser amor. Então, o tempo todo a vida conversa conosco. O tempo todo a vida conversa conosco, gente. O tempo todo. E a gente tem que aprender a ampliar o sentir, de perceber através de todos os sentidos o que a vida está conversando conosco, porque a vida é a expressão daquilo que a minha alma lança no mundo, da minha essência lança no mundo para o meu crescimento e o meu aprendizado. Nada acontece de forma errada, nada acontece de forma torta, nada acontece de perseguição com você. Tudo acontece com um propósito maior, com um aprendizado, doenças, circunstâncias, tudo. E se eu consigo olhar para a vida, se eu começo a treinar esse olhar da vida, eu consigo, caio de joelho, levanto e continuo a caminhar. E se eu quebrar os joelhos, eu vou para uma cadeira de rodas e vou andar pela cadeira de rodas. E é isso que a gente tem que aprender, gente. Porque isso é ser amor, isso é viver e ir buscar o amor. Gente, me peçam o nome desse filme, por favor, A Vida e Alguma Coisa. Eu sei que começa com a vida, Life Itself, a pessoa que tem problemas de memória. Mas podem me pedir à vontade que eu mando o link para vocês do YouTube. É maravilhoso o filme, é assim, é de tocar a alma, de tocar a alma. E como tem contexto, são as constelações familiares, as relações, né? A gente está falando do módulo de relacionamento, tem tudo a ver com as heranças que a gente traz, com essa lealdade invisível que a gente tem do nosso sistema e que muitas vezes promove determinados comportamentos em nós que a gente não consegue entender. E aí as constelações, ela tem esse papel maravilhoso na nossa vida de nos ajudar, né, a ir em direção à vida mesmo, né, aquilo que faz sentido para nós. Então, gente, se a vida te colocar de joelhos, levanta e anda, vai em direção para frente. Porque, por exemplo, hoje de manhã eu tinha um compromisso às 9 horas. Quando eu, toda esbaforida, consegui chegar e meu carro não estava aqui, estava chovendo, peguei um Uber para pegar meu carro na casa da minha irmã, aquela confusão toda. Aí eu, toda preocupada com a hora, para chegar na hora do meu compromisso, quando eu cheguei lá, a menina não estava lá. Ela estava atrasada por causa do trânsito. Aí eu falei, meu Deus. Aí a menina, a gente tem que ver se não tem nenhuma cliente às 9h30, porque ela vai chegar por volta das 9h30, você pode? Eu falei, bom, 9h30 eu posso. Mas aí se a menina tiver alguma outra pessoa, né, para atender, eu tô confusa na minha agenda essa semana, não sei nem ela de cor, vamos ver o que eu vou fazer. Aí rapidamente eu pensei com meus botões, eu vou ter que esperar meia hora. O que eu vou fazer nessa meia hora? Usar o meu tempo para divulgar minha live que eu ainda não tinha feito. E aí é uma forma de olhar a vida. Ao invés de reclamar, de achar ruim com a pessoa, de começar a interpretar que a pessoa é uma filha da mãe, que isso, que aquilo outro. Ai meu Deus, olha só, já acordou chovendo, então tá tudo errado. A gente precisa aprender a mudar a forma de olhar a vida. E é sentir. Eu parei e entrei em contato com o meu sentir. Eu tenho duas opções, reclamar e aproveitar. E eu escolhi aproveitar. Sentei ali, fiquei fazendo tudo que eu tinha para fazer. Falei com a minha filha, falei com não sei mais quem. Sentei, comecei a ver, a garota chegou, eu fiz meu compromisso maravilhosamente feliz da vida. Aí a garota chegou preocupada, eu falei assim, relaxa. Estamos aqui, você chegou, você tem horário para me atender, eu estou aqui, estou muito feliz por estar aqui. Por ter essa oportunidade de poder cumprir com o meu compromisso, porque é uma coisa que eu faço para o meu bem-estar, né? E aí, meia hora. O dia tem 24 horas. Por causa de meia hora, aí eu estava buscando. E aí olha só como as coisas funcionam. Eu fui parar o carro na rua, peguei meu carro lá na casa da minha irmã, foi tudo ótimo. Não achei vaga. Aí eu falei, não tem vaga onde eu quero. Aí eu falei, então tá, eu vou parar lá no estacionamento do mercadinho que eu vou. Aí fui, dei a volta. Na hora que eu tava dando a volta, tinha um carro parado no meio da rua, era uma rua de mão dupla, um carro. Com pisca-alerta, um Uber, um pai ia entrar com o filho. Eu parei o carro, não tinha como passar. Aí começa as pessoas a buzinarem atrás de você. Aí
Eu falei, cara, que cara... Aí eu, peraí, Magda, peraí. O cara chamou o Uber parou, vai entrar. Não vai demorar 1 minuto pra esse cara entrar no carro e sair. E não demorou 1 minuto, não vou reclamar. E aí, por quê? Porque as buzinas lá atrás começaram a falar, cara, eu comecei a entrar na vibe. Aí eu fui, o carro, aí o cara, ao invés de reto, ele foi entrar assim pra fazer um retorno. Não vinha carro do lado de lá, eu dei seta e fui. Fui toda feliz, blá blá blá. Aí, daqui a pouco, outro carro parado, outro Uber. Só que esse Uber, ele foi subir na calçada pra poder pegar a pessoa que tava do outro lado, né? Aí, o que eu fiz? Olhei pra ver se não vinha carro pra poder ir, porque eu já tava quase botando o primeiro e ir de novo. Veio um carro a toda correndo, blá, buzinando, pé da vida. Aí eu falei, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, as pessoas já estão surtando. E se a gente se permitir, a gente vai surtar junto. Porque o que é 1 minuto da minha vida? Cheguei 10 minutos antes das 9 horas, sentei e fiquei com esse processo que eu já contei pra vocês. Então, tudo é uma forma de como eu lido, como que eu me deixo afetar. Se eu não tenho propriedade do que eu sinto, eu vou viver de acordo com o entorno que está vibrando. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, a proposta dessa live é mostrar para vocês que não é simples sentir. Que não é simples saber o que a gente sente. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade, mas é possível. É possível a gente aprender a chave. E qual é a chave? O segredo que eu contei para vocês? Aprender a integrar os conteúdos emocionais. E para eu aprender a integrar os conteúdos emocionais, muitas vezes é um livramento. Foi isso que eu falei com a menina lá. Eu começo a perceber, cara, se me atrasou, se não tá acontecendo, tem alguma coisa aí que tá muitas vezes me livrando de algo pior. Com certeza, Andréia, com certeza. Obrigada pela lembrança. Eu ia falar isso também. Então, para aprender a integrar os meus conteúdos emocionais, eu preciso conhecer as minhas emoções, como eu lido com elas, como elas chegam para mim, qual é a emoção que para mim é mais fácil, qual é a emoção que para mim é mais difícil. Vão lá assistir minhas lives que eu vou deixar. Que bom que você pensa assim, querida. Você também mora no meu coração. Uma amiga linda, querida, Andréia. Andréia Mello. Assistam a live, então, para complementar esse conteúdo de hoje com a dinâmica de hoje, a dinâmica das emoções, a dinâmica dos sentimentos e o mundo das emoções. Dinâmica dos sentimentos foi em setembro que eu fiz e o mundo das emoções foi em julho. Vou deixar o link aqui na descrição quando eu botar aqui para gravar. E semana que vem, terça-feira, temos mais live. E até lá, gratidão pela presença de vocês, pelas palavras lindas, pela contribuição, pela participação. Tá bom, gente? Então, semana que vem estamos aí para mais uma live. E quem puder e quiser, só lá fazer um Magda Flix no final de semana ou durante a semana e assistindo as lives que eu botei no YouTube, se vocês preferirem, né? Que é mais fácil para ver às vezes. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Até semana que vem. Ô, querido Cláudio, lindo, que saudade de tu, cara. Vamos marcar para tomar uma cervejinha. Tchau, gente. Até semana que vem.